Muito bem. Tópico de hoje, função deixa eu melhorar esse, função do primeiro grau. Do primeiro grau, pessoal. Ou então a gente fala função afim, tá? Bom, o que a gente tem que entender sobre função, né? Nessa aula eu não vou falar sobre função injetor, objetor, sobrejetor, não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar o que é uma função, o que caracteriza uma função, tá? E a partir daí já vamos logo entrar de cabeça na função do primeiro grau, ou função polinomial do primeiro grau, ok? Muito bem, o que é uma função, pessoal? Função nada mais é do que uma relação entre dois conjuntos, concorda comigo? Imagina que você tem aqui um conjunto, deixa eu melhorar isso aqui. Tá. Imagina que você tem dois conjuntos. Eu tenho um conjunto A e eu tenho outro conjunto B. Bom, esse conjunto A a gente chama de domínio. Beleza? E esse conjunto B a gente chama de contradomínio. Esse domínio é o que você costuma ouvir como ponto de partida, certo? Ponto de partida, né? Vou colocar aqui, é a nossa partida. É o ponto de partida aqui, ó. E aqui o contradomínio é o que você costuma ouvir como ponto de chegada. Que num plano cartesiano, porque a maioria das funções vai te dar um gráfico, e o gráfico você consegue desenhar ele num plano cartesiano, aqui seria seu plano cartesiano, a gente estudou na geometria analítica, certo ou não? Tem playlist aqui de geometria analítica. Esse aqui seria seu eixo X, beleza? Eixo X, quer dizer, seria a abscissa. E esse daqui seria o quê? Seria seu eixo Y, ou seja, a sua ordenada. Tá, até aqui tá suave, né? Até aqui tá tranquilo. Então, função nada mais é do que uma relação entre dois conjuntos. Ok, entre um conjunto que costuma ser meu ponto de partida, eu chamo de domínio, beleza? São valores ali estabelecidos dentro das abscissas, certo? Normalmente. E o B é o contradomínio, ou seja, é um conjunto de chegada, que costuma ser o eixo Y, a minha ordenada. Outro detalhe importante no contradomínio é o seguinte, o contradomínio também ele tem um aspecto importante. Eu posso pensar que aí seria a minha imagem. A imagem, ela pode ser o contradomínio inteiro, beleza? No caso, se for uma função sobrejetora, eu não vou falar sobre isso agora, até porque não é importante para a gente no momento. Tá? Se for uma função sobrejetora ou sobrejetiva, a imagem é o conjunto todo do contradomínio, mas ela pode ser um subconjunto, né? Um subconjunto. Beleza? Show? Tá. Então vamos supor exemplos. Vamos supor que eu tenho 1, 2, 3. Aqui eu tenho 3, 2, 1, 4. Pronto. Uma função só é uma função se para cada elemento do domínio, agora a gente vai pegar nomes, hein? Para cada elemento do domínio, existe uma correspondência no contradomínio, beleza? Então, olha aqui, isso aqui pode ser isso aqui pode ser isso aqui pode ser isso aqui, beleza? Ou seja, para x3 eu tenho um y, ou seja, para uma partida 3 eu tenho uma chegada 4, para um domínio 3 eu tenho contradomínio 4, entendeu? Esse aqui pegando o exemplo do 3 e do 4. Tá, isso aqui seria uma função, tá? Isso aqui seria uma função. Sabe o que não seria uma função? Isso daqui, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1.
isso daqui, ó. Aqui eu tenho elemento de condomínio, só que esse mesmo elemento ele tem duas imagens. Isso aqui não é função. Não é função. Isso aqui não é função. Para ser caracterizado uma função, os elementos de condomínio tem que ter uma representação no contradomínio, beleza? Tá? E outra coisa, aí você pode falar, mas o contrário pode ser verdade? Por exemplo, se eu tenho aqui 4, eu posso falar que o 4 tem uma representação aqui, por exemplo, no 1? Pode. Aqui pode, beleza? Aqui pode. Tá? Eu posso ter imagens do contradomínio, beleza? Com representações diferentes ali no domínio. Isso pode. O que não pode é elemento do domínio ter duas representações ali de imagem, certo? Ok? Então isso aqui caracteriza uma função. Sobre função ser injetiva, bijetiva, sobrejetiva, tem muito a ver com isso, mas isso aí é uma outra aula, uma questão mais básica de função. O que eu quero que você perceba é isso. Quando eu falo de função, eu falo de uma relação entre dois conjuntos, eu falo de um conjunto domínio e um conjunto condomínio, certo? Show? Bom, quem que seria a imagem, por exemplo, aqui do condomínio? A imagem seria o de amarelo aqui, ó. Isso aqui seria a minha imagem, certo? Show? O 1, ele não é imagem, porque eu não tenho representação dele aqui, ele não corresponde a nenhum, porque 2 para 2, 4 para 2, ok? Certo? Lembrando que esse aqui está para cá, esse aqui está para cá, esse aqui está para cá. Então, o 1 aqui para a gente, ele não é imagem. Então, esse contradomínio, a imagem é somente 2, 3, 2 e 4, ok? Então, ele é um subconjunto. Percebe o que é um subconjunto? Agora, poderia ser que todos aqui fossem. Se todos fossem, seria, no caso, da sobrejetiva que eu te falei, tá? Bom, então, tendo isso em mente, agora a gente já pode entender a função, a equação que a gente vai trabalhar na função do primeiro grau. Deu aquele print, certo? Então, ó, dali, pausa o vídeo, copia e tal. Bom, relações entre dois conjuntos. Vou apagar aqui. Pronto, apaguei. Quando a gente fala de função de primeiro grau, a gente fala também de uma equação que a gente chama de polinômio. Você já ouviu falar de polinômio? Já ouviu falar de polinômio? Já, né? Ou não também, não tem problema. O polinômio, pessoal, é uma expressão mais ou menos assim, ó. Sei lá, ax4 mais bx3 mais cx2 mais dx mais e igual a zero. Isso aqui é um polinômio. Concorda comigo? Polinômio do quarto grau. Beleza? Ó, o maior, tá vendo? O maior, a gente dá o grau do polinômio, depende do maior expoente da variável. Então perceba que aqui, ó, você tem o quê? Os coeficientes. Coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C, coeficiente D. E aqui, galera, perceba que é um termo que não tem variável. A variável não é o x, então o E não tem variável, é o que a gente chama de termo independente. Ok? Aqui seria o termo independente. Aqui seriam as variáveis. Variáveis, ok? Agora, o x aqui, galera, seriam isso. Seriam os coeficientes, desculpa. Coeficiente. Coeficiente. Tá bom, pessoal? A variável é o x. Beleza? Então, perceba que isso daí. Aqui eu tenho uma equação polinomial do quarto grau. A função do primeiro grau também você tem ali uma equação polinomial. Tanto é que o nome pode ser função polinomial do primeiro grau ou função afim. Assim como você pode falar função polinomial do segundo grau ou função quadrática, função polinomial do terceiro grau. Entende isso? Então aqui a gente pode falar função polinomial do primeiro grau ou função afim. Tá, mas e daí? E daí essa é a seguinte expressão que a gente tem. F de x é igual a x mais b. Pronto, tá aqui. Aqui é a expressão que você tem ali da função do primeiro grau. Nota esse daqui que é muito importante.
Muito bem, mas Newton, e daí? E daí que é o seguinte, ó, o que, que isso tem a ver com ah, a relação entre conjuntos? É porque é o seguinte, pessoal. Bom, perceba que aqui eu tenho uma função do primeiro grau, a expressão que me dá a função do primeiro grau. Por que, que é polinomial do primeiro grau? Tá vendo que eu tenho um coeficiente aqui, um termo independente? Ah, e aí já vem o nome, né? Esse coeficiente aqui, a gente chama de coeficiente angular. A gente vai ver já já para que serve. Esse daqui é o termo independente. Termo independente. Ah, beleza. É claro que cada coeficiente, um termo, tem uma função, mas a gente vai ver. Esse daqui, pessoal, agora vem lá porque que a gente tinha que entender a introdução, né, do conjunto. Isso aqui, esse f de x, é a sua imagem. Ou seja, ele pode ser um subconjunto do contradomínio. É o meu y. Ah, que beleza. Lembra lá do eixo cartesiano? É meu y. Ou seja, para cada valor aqui do x, valores para domínio, vou colocar aqui entre aspas, ó, beleza? Para cada valor aqui do x, eu vou ter aqui uma imagem y. Tanto é que você pode reescrever essa função assim, ó. Y, beleza? Y é igual a vezes x mais b. Beleza? Pronto, tá aqui, ó. Pode ser assim também. Tá certo? Caraca, Newton, tá certo. Bom, pessoal, 99,99999 das funções, para não falar 100%, porque posso levar fé ao falar que tudo é 100%, mas a maioria esmagadora das vezes, as funções vão te dar um gráfico. Vão te dar um gráfico. E esse gráfico você vai construir a partir de pares ordenados. O que é isso? Olha só. Aqui, ó. Lembrando do plano cartesiano. Opa. Lembra do René Descartes? Aqui, ó. Plano cartesiano. Pumba, tá aqui. O eixo das ordenadas. E aqui o eixo das abscissas. O eixo das ordenadas aqui seria meu y. Concorda comigo? E aqui o eixo das abscissas seriam os valores para x. Concorda comigo ou não? Ah, tá certo. E aqui pode ser qualquer coisa. Pode ser tempo, pode ser quilômetro, pode ser qualquer coisa. Aqui também. Pode ser volume, pode ser qualquer coisa. Tá? Aí o exercício que vai te falar. Por isso que para você analisar um gráfico, você tem que ver o que x representa e o que y representa. Mas nos exercícios a gente vai ver. Muito bem, o que significa isso aqui? Se eu marco aqui como eu marco zero, aqui o ponto eu marco como sendo o início, eu marco zero, o que é um par ordenado? É justamente um par, né? Par significa dupla, né? Duas coisas. Um par entre valores do domínio com correspondência no contradomínio, por que não? Ora, por que não? Pode, não pode? Pode sim. Ou seja, se eu falo para você que eu tenho um par ordenado x1, y1, olha aqui. Aqui é o A. Então a gente representa aqui, ó. Aqui seria x1, y1. Isso aqui é o par ordenado, certo? Isso aqui é um par ordenado. Se eu juntar vários pares ordenados e conseguir fazer um traçamento ali, ó, consigo ter um desenho, uma grafia, um gráfico, beleza? Então, dependendo da função, o valor que você coloca aqui, você vai ter um resultado aqui, ó, certo? Beleza ou não? Então, se eu colocar um valor qualquer aqui, eu vou ter um resultado aqui, ó. Então, posso colocar aqui um valor de x e encontrar aqui um valor de y. Essa é a conta que você vai ter que resolver, uma equação. Beleza? No caso da função do primeiro grau, o gráfico é uma reta. Beleza? O gráfico é uma reta, ok? Certo? Aqui, já vou colocar um nome, é a nossa variável.
E aqui é a nossa imagem. E a gente já explicou isso. Variável, imagem, relação domínio com domínio. O gráfico, galera, é uma reta. Mas como é que funciona essa reta? Galera, essa reta ela pode ser crescente ou essa reta ela pode ser decrescente. Isso vai depender de quê? Vai depender do coeficiente angular. Vai depender desse A aqui, ó. Vai depender desse A. Então, vamos supor que eu tenho uma reta aqui crescente. Isso aqui, lembrando, eu paro ordenado. Aqui eu paro ordenado. Bom, vou trazer para cá. Quando eu falo de gráfico é uma reta, eu posso ter um gráfico assim. XY. Eu posso ter um gráfico assim crescente. Beleza? Mas eu posso ter um gráfico decrescente, olha aí. Por que não, né? YX, beleza? Posso ter um gráfico decrescente. Isso vai depender do quê? Do valor do coeficiente angular, esse A, que o termo que acompanha a variável x, o coeficiente angular. Nesse caso aqui, o coeficiente angular, ele é maior que zero, a gente costuma falar que é positivo. E aqui o coeficiente angular é menor que zero, negativo. Percebeu isso ou não? Beleza? Então, como é que seria isso daqui? A expressão para essa função, eu não sei. Posso tentar descobrir. A expressão para essa função também aqui de baixo, para esse gráfico, desculpa, eu não sei. Posso tentar descobrir. Mas outra coisa que eu queria falar para você é o seguinte. O que esse B faz? Não é o termo independente? O termo independente, ele é para quando o valor de x for zero. O que acontece se eu colocar um zero aqui no x? Para qualquer número que tiver aqui. Para qualquer número que tiver no lugar de A, se eu colocar x sendo zero, zero multiplicado por qualquer número dá zero. Então, 0 mais B, B. BB igual a Y. Então, o termo independente, ele é o valor da imagem para quando o x é zero. Certo ou não? Então, a gente pode falar que ele é o corte no eixo Y. Beleza? Corte no eixo Y. Para quando o x é zero, temos o corte no eixo Y. E o contrário a isso, a gente vai ver que é a raiz da função. Certo? Então, guarda só a primeira parte. Termo independente é o valor da imagem para quando eu coloco no lugar de x o valor zero. Se eu coloco no lugar de x o valor zero, para a função afim aqui, se eu colocar no valor, e para as outras a gente vai ver. Se eu colocar zero no lugar de x, então fica zero vezes qualquer número zero. Então eu vou ter b, certo? Olha aqui, ó. Imagina, y é igual a 3x mais b. Coloca aqui zero. Ora, 3 vezes 0, 0, y igual, mais x mais b, b vamos supor que é 4. Ora, 0 vezes 3, 0. Então sobrou 4, então y é igual a 4. Para quando x é 0, y é 4. Então eu corte no y. Beleza? Então esse b aqui é o corte no y. Então para essa função aqui que eu fiz aqui, ó, presta atenção nesse gráfico aqui. Esse gráfico aqui, pessoal, eu já sei que ele é crescente. Mas quem seria meu B aqui? O B seria zero, porque está tocando o eixo Y aqui. No caso, o eixo Y é zero, aqui o X também é zero, né? Então fica um 0 a 0 aqui nesse ponto. Então esse ponto aqui é um par ordenado 0, 0. Beleza? Show? Quando começa, você já sabe que é 0, 0. Então, quem que é zero na minha expressão? Ora, se Y é igual a A vezes X mais B, eu já sei que o B é zero. Então, essa expressão para esse gráfico aqui seria mais ou menos isso daqui. Pronto. Depois a gente vai fazer exercício com números. Eu sei que com variável às vezes fica um pouco difícil. Mas só para você entender o genérico, e número é só botar número no lugar. E aqui, bom, eu sei que esse ponto daqui cortou o Y, eu sei que aqui é B. E aqui a gente vai falar já já. Nesse ponto aqui a gente vai falar já já. Então, qual que seria a expressão da função do primeiro grau para esse gráfico? Seria y igual a... Atenção, o gráfico não está decrescendo, o é menor que zero. Então, menos a vezes x mais b.
Olha só que massa. Então, às vezes, você bota o olho na expressão, em vez de estar crescendo ou decrescendo. O gráfico, você já tem uma noção de gráfico. Bom, eu falei para você o seguinte, que o valor de b é para quando x é zero. Para quando o y é zero, ou seja, para quando a função é zero e você tem as raízes. Então, olha aqui, ó, a gente já falou do gráfico da função. A gente já falou do gráfico da função. Então, a gente pode falar das raízes da função. O que significa as raízes da função? É o valor de x que zera a função. Ó, raízes da função. Raízes não, porque aqui no caso da função do primeiro grau, é raiz, né? Raiz da função. No caso aqui, pessoal, possui uma raiz. Função do primeiro grau possui uma raiz. Função do segundo grau, duas raízes. Função do terceiro, 3, 4, e por aí vai, tá, pessoal? Depende do grau da função. As raízes, né? Então, olha aqui, possui uma raiz. E quando que eu vou ver a raiz? É você fazer o y ser zero. Se você fazer o y ser zero, você vai encontrar o corte no x. Igual a gente fez aqui. x0, corte no y. y0, corte no x. Quando um é zero, o gráfico corta o outro. Percebe isso ou não? Né? Bem legal isso daqui. Aqui, por exemplo, o valor de b eu encontrei porque eu fiz o x ser zero. Agora as raízes, você zera a função, ou seja, se está y igual a x mais b, se você quer encontrar a raiz, zera a função. Então você vai ter que encontrar o x, beleza? Então possui uma raiz. E raiz, galera, é o corte no eixo x, ok? Corte no eixo das abscissas é raiz. Então aqui, ó, quando a função eu não vou utilizar a palavra interceptar, mas pode ser intercepta ou corta. Vou usar uma de que o objetivo é facilitar, vamos usar. Quando a função corta o eixo x, beleza? Ou intercepta o eixo x, tá? Mas vamos usar uma linguagem menos formal. Quando corta o eixo x, ok? Cortou, pronto. Esfaqueou ali, pronto. Ok? Então esse aqui é a raiz, beleza? Por exemplo, aqui qual que seria? Aqui tem raiz? Aqui tem, aqui é zero. Beleza? Cortou aqui. Aqui tem raiz? Aqui tem. Qual que é a raiz? Não sei, vamos ver. Aqui a raiz, esse ponto daqui, seria a raiz da função. Beleza? E qual que é o valor daqui? Eu não sei. É só igualar isso aqui a zero. Se eu igualar aqui a zero, o que acontece? Ficaria zero é igual a menos ax mais b. Então, o x aqui dá o quê? B sobre A. Então, esse ponto aqui, ele é B sobre A. Certo ou não? Tranquilo. Então, esse aqui seria a raiz da função. Esse ponto, esse código no x. Tem outra coisa que eu preciso saber? Tem. Da função do primeiro grau? Tem. O que que é? Porque eu preciso saber isso aqui, ó. Existe como calcular o coeficiente angular. Ou seja, existe como calcular a inclinação da reta? Tem como calcular a inclinação da reta. Como? Bom, vamos pensar o seguinte. Vou trazer um gráfico para cá. Bom, pessoal, antes, entenderam tudo isso aqui? Não entendeu? O bom de videoaula é que você pode voltar. Veja bem que a gente falou aqui das funções, função de cada um dos termos, entender o gráfico, já expliquei o gráfico aqui, que é um gráfico bem simples, né, pessoal? Diferente da aula que a gente tem aqui no canal, tá? Eu tenho uma playlist de trigonometria, quando a gente falar de função seno, função cosseno, que a gente foi trabalhar nos parâmetros, né? Da função do tipo seno, que eu falei com vocês, isso aqui altera o período, isso aqui altera a amplitude. Era bem mais complicado, tá certo ou não? Agora, a função do primeiro grau é mais show. Tranquilo, esse gráfico aqui é tranquilo. Né? Se não, então volta ali, volta o vídeo, vai com calma, beleza. Mas eu acredito que a maioria, pelo menos, safa de boa a função do primeiro grau. Tá? Então vamos continuar aqui. Ó. Coeficiente angular tem como você calcular. Como? Bom, vou desenhar um gráficozinho aqui, ó. Pam. Ok? Tá ok. Aqui vou fazer a retinha, a reta. Bom, eu não falei para você que vamos supor que eu tenho aqui y,
Colocar a função do primeiro grau genérico, y ax mais b. Aqui no caso, como é zero, eu sei que nem tem esse b aqui, mas vou deixar genericamente, tá? Na verdade, vou mudar. Não vou fazer partindo do zero, não. Vou fazer partindo daqui, pronto. Bom, aí já tenho o b, pronto, mudei. Pimba, partiu daqui. Então, quem é esse aqui? Corte no y, só esse aqui é b. Ah, beleza, então agora eu preciso achar o a. Como é que eu faço para achar o a? Galera. Se o cara te der duas funções, ou te der as informações, te der as informações ali no gráfico e tal, você pode ir para o sistema. Mas olha que legal. Perceba que eu posso trabalhar isso aqui como fechando um triângulo. Concorda comigo ou não? Posso fechar aqui um triângulo. Aqui eu sei que o valor de x é 0. Aqui eu teria outro valor de x. Por exemplo, x2. x1 está aqui. O 0. Beleza? Tanto é que para x0 eu tenho yb. Show? Esse é o par ordenado aqui. Aqui eu tenho para x2. Aqui, ó. Para x2, vou ter um valor daqui. Que vai vir daqui, ó. Certo? Aqui seria um ponto. Beleza? Ponto A. Aqui seria o ponto B. Esse aqui é o x2, y2. Vou colocar aqui y2. Aqui eu tenho o A, né? O x1, y1. O y1 é o meu B, no caso aqui. O valor de B que eu não sei qual que é, mas não interessa. O que me interessa é essa angulação aqui, ó. Que eu vou chamar de θ. Aqui é perpendicular e ortogonal é 90, tá certo? Beleza? Porque o plano cartesiano em si, ele é ortogonal um ao outro, 90 graus, perpendicular. Então, beleza. E quem que vai me dar a inclinação da reta aqui? Ora, esse eixo daqui, ó, este eixo das ordenadas, o eixo y, eu tenho uma variação no eixo y, concorda comigo? Por quê? Variação é final menos inicial? Então eu teria y2 menos y1 aqui. y2 menos y1, certo? E aqui? Aqui eu teria uma variação no eixo x, ou seja, daqui até aqui. Deixa eu trazer mais para baixo. Né? Função daqui, y ax mais b. Tá aqui. Aqui eu tenho a variação no eixo x, que é o quê? x2 menos x1. Certo? Então se eu quero achar o valor de A, eu quero achar esse valor aqui, ó. Se eu quero achar o valor de A, o que eu faço? Traz esse triângulo para cá, ó. Se você pensar nesse triângulo, ele é um triângulo, ele vai falar para você, pensa nele como um triângulo retângulo. Não, ele é um triângulo retângulo mesmo. Você pode usar as razões trigonométricas que a gente já estudou. Variação no eixo y, variação no eixo x. Ora, eu quero achar isso daqui, ó, porque a inclinação da reta no coeficiente angular. Então, se eu achar esse ângulo aqui, ó, como que eu vou achar esse ângulo? Qual razão trigonométrica relaciona cateto oposto sobre cateto adjacente? Não é a tangente? Tangente é seno sobre cosseno, mas se você fizer seno sobre cosseno, cortar ali, fazer multiplicando o primeiro pelo inverso do segundo, você vai ter cateto oposto sobre cateto adjacente. Porque seno é cateto oposto sobre hipotenusa e cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Mantendo o primeiro, multiplicando pelo inverso do segundo, você corta ali as hipotenusas, você tem seno sobre cosseno. Ou seja, cateto oposto sobre cateto adjacente, que é a tangente. Tangente, então, é cateto oposto. Oposto ao ângulo, eu tenho variação no eixo y. Sobre cateto adjacente. Adjacente a ele eu tenho aqui. Variação no eixo x. Caraca, Newton. Então você vai me provar mesmo que ele é o coeficiente angular. Ele é o coeficiente angular. Olha que beleza. Passa a variação no eixo x multiplicando a tangente. Não tem problema, vamos lá. Delta x vezes a tangente é igual a delta y. Newton, mas ainda eu não vi isso. Tá? Se for um gráfico assim, ó, em que o b é zero, o que acontece? Partindo daqui, ó. Aqui, qual o par ordenado que está aqui? Não é o 0, 0? Ou seja, não é o x0, y0? Caramba! Mas aqui, ó,
é y2 menos y1. Aqui é x2 menos x1. Ora, se y1 for 0 e x1 for 0, olha o que acontece aqui, ó. Fica simplesmente isso daqui, ó. Variação no eixo y sendo y2 e variação no eixo x sendo x2. Concorda comigo ou não? Deixa eu apagar aqui para não ficar muito poluído. Já está poluído, né, pessoal? Então, o que acontece? Ó? Se a variação no eixo y eu posso substituir assim, ó, y2 menos y1 mais o y1 é 0, eu tenho y2. Se a variação no eixo x eu fizer x2 menos x1 e 1 ser 0, fica x2. Então, vamos lá. X, y. Então, a partir daqui, eu me deparo com o quê? Com x vezes a tangente é igual a y. Uai, amiga. Uai. Então, traz para cá, ó. Traz esse nosso amiguinho para cá. Opa. Deixa eu voltar aqui. Vou ter que trazer esse nosso amiguinho para cá. Traz esse nosso amiguinho para cá. Variação no eixo x vezes a tangente é igual a variação no eixo y. Então, x vezes a tangente, já que se partir, no caso aqui não partiu, mas se daqui partir do 0, 0, olha o que acontece. Tangente x é igual a y. Ué, mas por que isso é igual ao valor aqui de... Por que esse aqui é o tangente aqui é igual ao valor do coeficiente angular? Porque esse aqui é uma função do primeiro grau, é uma equação da reta. Olha aqui, ó. Y igual. Perdão, a tangente vezes x. Só que aqui o b foi igual a 0, justamente nesse exemplo que deu para o ordenado 0, 0. Beleza, pessoal? Então, olha aqui, ó. Então, esse aqui não é o A? É o A. Tangente, então a tangente aqui desse ângulo vai te dar o coeficiente angular, a inclinação ali da reta, percebe? Então é muito importante isso daí, muito importante isso daqui, beleza? Lembrando que essa tangente a gente descobriu a partir da trigonometria, tá? Cateto oposto aqui sobre cateto adjacente, desenvolvendo, partindo do princípio, se fosse 0, 0, tranquilo, né? x0 e y0. Então, o x1, que é o ponto de partida, é 0, e o y1 e o x1 zerou, fica isso daqui. Show? Y é igual a tangente. Então, isso aqui é para provar para você por que o coeficiente, o A, o coeficiente angular, você pode calcular pela tangente. Caraca, tem muita informação, eu preciso fazer exercício para entender. Então, ó, depois dessa aula, vão ser 3 aulas de exercício. 30 minutos cada um. Vamos fazer, sei lá, 15, 20 exercícios de função do primeiro grau. E enquanto eu for resolvendo esses exercícios, o que eu vou fazer? Vou explicando também. Então, volta o vídeo e veja bem o que a gente falou hoje, hein? Falamos da equação da função do primeiro grau e debruçamos sobre cada um dos termos aqui, tá? Beleza, pessoal? Tá show? Então agora chegou aquela hora chata que a gente tem que pedir para você inscrever, né? Dar um like ou dislike. Então é isso aí. Então segue para a próxima aula prevista, que é a resolução de exercícios parte 1. Show? E não se esqueça, é muito importante. Deixa eu até aumentar aqui. Que o gráfico da função do primeiro grau é uma reta. Não se esqueça que a função do primeiro grau tem uma única raiz, beleza? E não se esqueça o que cada elemento significa aqui na nossa função. Então é isso aí. Fui!